Alice no País das Maravilhas. Essa obra infantil é publicada no dia 4 de julho de 1865. Seu autor foi Lewis Carroll, né, pseudônimo usado, e uma obra que notabilizou dentro dessas obras para criança. E Alice no País das Maravilhas é que me levou a refletir alguma coisa sobre o tema que nós vamos conversar hoje. Dentro do simbolismo dessa obra, um deles, o significado, é a passagem para a adolescência, que é justamente quando Alice, quando ela cai no buraco do coelho e é transportada para o País das Maravilhas. E lá onde acontece muita coisa nova, coisa diferente, né? A história para quem já leu, quem já assistiu. E essa obra ficou mais evidente para o público em 1951, quando os estúdios Disney lançaram um filme, um desenho tradicional deles. E também recentemente, em 2010, que o próprio o Disney também lançou, como Johnny Depp no papel do Chapeleiro Maluco, né? Então essa obra, ao longo dos anos, ela vem sendo notabilizada. E também no mundo corporativo. E são várias passagens que ela tem interessante. E uma delas, que me levou a refletir, que é quando Alice, lá perdida no País das Maravilhas, se encontra com o gato, e ela pergunta para o gato: pode dizer-me, por favor, o caminho que devo tomar para seguir e sair daqui? Isso depende muito para onde queres ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco onde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, respondeu o gato. Olha só, isso, que, como eu disse, foi uma reflexão e é sobre o assunto que nós vamos falar hoje, né? Quem planeja, às vezes erra. Quem não planeja, às vezes acerta. E o planejamento, como é importante na nossa vida. E quão pouca gente acaba fazendo o seu planejamento para atingir o sucesso profissional. E eu pergunto para muita gente: você tem um planejamento de vida profissional? Pouca gente me responde: tenho. Né? Quando eu faço a segunda pergunta, esse planejamento está escrito? Aí é raríssimas pessoas que têm por escrito. E se eu perguntar mais uma coisa, tem data para concluir cada evento, aí acaba. Gente, se você não escreve aquilo que você quer, não dá. Então é muito importante que se faça o planejamento. Senão você fica naquela situação, as coisas vão ficando graves, vai ficando urgente, tende a piorar. Né? A maior parte não sabe o que é do futuro. Fica naquele sistema, que eu chamo, inclusive, usando a estratégia do SDQ. Seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus do céu. Deus ajuda muito, mas você precisa se ajudar também. Você precisa planejar. Então, vamos combinar. Né? Que tal iniciar agora mesmo um planejamento como se deve? E não é difícil, não, é simples. Vou passar para vocês, são 5 etapas que você tem que fazer, tem que cumprir, que exige esforço, obviamente. Né? Então, quais são as etapas básicas? A primeira dela, para você fazer um planejamento, primeiro você saber onde você está, qual a minha situação atual, o que eu atingi até agora, qual o meu nível de conhecimento, tá? Para depois você ir para a segunda etapa, dar esse pulo, onde eu quero chegar. Né? Você tem que ter uma visão de futuro de onde você quer chegar. Você tem que estabelecer metas, você tem que ter números, você tem que estabelecer alguma coisa e principalmente ter data limite para acontecer cada coisa, porque sem data é sonho. Na sequência, avalie a distância entre onde eu estou agora e onde eu quero chegar. Transforme isso em palavras, em cifras, coisa que você possa compreender. E aqui que vem o maior esforço teu. Como chegar lá? O plano. Que esse plano você tem que estabelecer, colocar a data, o que eu quero, onde vai. E aqui o esforço é maior. Em seguida, planejar. O planejar transforma esforços em palavras e cifras. É muito importante você ter número. Né? Meses, dias, anos, porcentagem, cifrão.
Alguma coisa que você vai acompanhar e fazer o quê? Uma revisão, eventualmente. Olha, até aqui, como disse Thomas Edison, você usou 1% de esforço, ou seja, 1% que é a tua inspiração. Tá? Para concretizar o planejamento, fazer a coisa acontecer, que esse é o ponto mais difícil, que as pessoas patinam, porque muita gente pensa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não se esforça. Aí você vai usar os outros 99%, que é a sua transpiração. Literalmente, é botar a mão na massa. Senão não vai acontecer nada. Eu pergunto às vezes, o que você já fez daquilo, desse planejamento? Nada. E como é importante, gente, porque na vida nossa, nós temos um estágio que a gente começa o nosso trabalho, né? Então nós começamos a trabalhar, que é lá o caso da Alice, caiu no buraco do coelho, então é o início do nosso trabalho. Né? O início de um momento que você faz, você é empreendedor, você virar um empresário. Então toda hora, lembra do Alice no País das Maravilhas, lembra daquele encontro com o gato. Então são momentos que agora, o que vai fazer acontecer é a sua transpiração. E todo plano, gente, ele precisa ser de vez em quando revisado, você precisa acompanhar, reavaliar os objetivos, porque eles não são sagrados. E alguns pontos você tem que fazer essa reavaliação frequente. A hora que você perceber que alguma coisa não está acontecendo, está demorando, o objetivo ainda procede. Você tem que ver se ainda procede, você tem que fazer uma mudança. Se eles foram alcançados, em que ponto você está, qual o esforço que você precisa mais. Eles ainda têm importância, de repente o contexto mudou, ele não é mais importante, você tem que tirar aquele e passar a ter outro objetivo. O que ainda falta atingir? O que falta? E qual o esforço que eu preciso? E olha, importantíssimo, em um planejamento que não permite alteração, é uma aberração. O planejamento é sagrado. Não, não é sagrado. Você tem que fazer com o seu planejamento, de vez em quando alterar. Então logo que você perceba que não está atingindo, vai lá e verifica. Faça uma revisão. E aí você começa a atingir aquilo que você se propôs. E aí, toda vez que você faz uma revisão, o ato de planejar, você libera endorfina, o hormônio bom, aquilo te dá ânimo para continuar, para fazer acontecer. Transpiração. Você tem que inspiração, mas tem que transpiração. E para isso você precisa ter o quê? Motivação. E é o que te dá o ato de fazer uma revisão frequente do seu planejamento. Acerte mais. Você quer acertar mais? Faça um planejamento. Como disse Aristóteles, somos o que fazemos repetidamente. Foque na solução. Seja bem-sucedido.